Alô? Bom, boa noite. Eu peço desculpas de não poder ter estado aqui na mesa anterior. Estava na universidade, dando aula em processo de seleção e doutorado, então é um momento bastante cansativo. Acho que todo mundo sabe mais ou menos o que é isso, eu estou assim pelas tabelas. Uma pena, eu perdi essa discussão, até porque eu sou professora de artes visuais, mas é uma relação entre a literatura, a linha da pós-graduação que eu estou, é arte, imagem e escrita. Toda essa questão da materialidade final da tese é muito complicada, inclusive nos depósitos da biblioteca. Isso é uma outra história, depois quem quiser conversar, sei que vocês são todos da literatura, está o Fernando aqui, mas ele deve estar lá fora, que está nesse lugar meio ambíguo, né? Então, eu gostaria, a gente começa... estamos aqui lançando o catálogo Arquigrafias, Ancestralidades do Porvir, né? Que é uma forma de escrita visual, artística, dos desenhos e escritas, ou das escritas, pinturas escritas do Evandro. A gente vai começar com o professor Gonzalo Aguilar, né, que é professor de literatura brasileira da Universidade de Buenos Aires, pesquisador do CONICET, autor de poesia concreta brasileira, João Guardas na Encruzilhada Modernista, Hélio Oiticica, A Asa Branca do Êxtase, entre outros, e já realizou curadorias de arte no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, no Instituto Moreira Salles, São Paulo, de São Paulo, né? Atualmente curador de uma exposição em torno de Augusto de Campos, no Museu Sivori, sim? Em Buenos Aires. É Sivori o nome? Bom. Sivori. Obrigada. Evandro, eu não preciso, acho que, apresentar, né? Todo mundo sabe quem é o Evandro. Não precisa não, sabe? É famoso. Então, vamos passar a palavra para o Gonzalo. Eu vou sentar ali para poder olhar melhor. Bom, está escutando bem aí? Estamos. Pode. Está escutando bem? Então estamos bem. Pode falar. Genial. Bom, o prazer para mim. Agradeço muito o convite para falar sobre o Evandro Nascimento, que eu admiro muito a sua obra. E eu tinha assim, umas perguntas para fazer a conversa, né? Começar com a ideia eu tinha uma ideia que eu chamo de campo experimental, né? O campo experimental é quando você tem uma relação com signos, que podem ser palavras, sons, imagens, mas antes da questão institucional de chamar de literatura, artes plásticas, poesia, música, né? Nesse campo experimental, acho que o âmbito no qual você está atuando com a sua obra, que não é escritura, mas, de certo modo, é escritura, não é desenho, mas é desenho também, é um conjunto de signos. Eu acho que o que acho muito interessante é que estão falando do nosso desconforto com a noção de discurso, que é uma noção que eu penso um pouco, né? Ele ia os artigos para ver os discursos, o que ele chamava de mulher discursiva, né? Mas agora eu acho que o discurso, com a questão do que se chama de texto preditivo, não sei se existe em português essa expressão, o texto que você escreve e já sabe o que você vai escrever, ou mesmo com a inteligência artificial, já tem uma questão onde o discurso está muito dominado, né? É uma questão do convenções, lugares comuns, coisas que a gente tem que dizer, né? E que a máquina mesma vai fazendo uma previsão do que você está dizendo, né? E aí, nesse discurso, o que está na cultura ocidental é um modelo enigmático da linha.
que você conhece bem. Então, isso é uma expressão do Jacques Derrida, na gramatologia, ele fala de um modelo enigmático da linha. Ele diz como o discurso ocidental tem essa organização sintática pela linha. E, em contra disso, seu trabalho dialoga com diversas escritas não ocidentais, como os ideogramas chineses, os hieroglifos, mesmo a pintura rupestre, ou mesmo grafismos indígenas brasileiros, ou pan-americanos, ou de origem africana. E isso aí você vai quebrando esse modelo enigmático da língua. Então, o que eu queria saber é qual é a sua relação com isso que Jacques Derrida chamava modelo enigmático da língua, que é a base do pensamento logocêntrico, né? Se eu não me engano. Então, essa era a primeira pergunta que eu queria fazer. Tá. Você falou diversas coisas que me interessam profundamente, aliás, tudo que você falou me interessa profundamente, e entre essas várias coisas eu vou selecionar dois aspectos que eu acho, que um deles eu estava pensando agora à tarde. Você falou de passagem na inteligência artificial, não? Que eu acho que é a culminação de algo que nós discutimos na mesa anterior, que é essa desmaterialização da escrita e do livro, né? Esse é um processo que vem a partir da invenção dos tipos móveis da imprensa, né? Em que você privilegia cada vez mais o sentido, né? E a forma ela é apenas um veículo para o sentido, né? O livro no Ocidente, sobretudo, se tornou isso, né? Um padrão reconhecível, né? Pouco diversificado, digamos assim, em que você tem, né, o infólio, as páginas, né? Você supõe um título, você supõe, no máximo, algumas gravuras na capa, né? Alguns recursos a mais que escapem apenas a linearidade, para pegar a questão da linha também, né? Da escrita, né? Uma escrita linear de idas e voltas, né? Teleológica, portanto, para chegar a um fim, né? O livro, no Ocidente, exportado para o mundo todo, foi pensado nessa teleologia, né? Tem um conteúdo que é preciso atravessar aquele volume, que é o livro, né? Para se chegar ao final desse conteúdo e a uma compreensão desse conteúdo, né? Então, o que é privilegiado é a escrita, né? A tipografia, todos os recursos, digamos assim, gráficos do texto, eles só servem como veículo, né? Eles não têm uma utilidade, muito menos uma finalidade em si próprios, né? E eu acho que o que se chama de inteligência artificial, que é uma expressão bastante equivocada, não? E vou falar isso rapidamente, o que eu penso disso. Equivocada porque, na verdade, tudo é produção humana, né, que é alocado, né, em sistemas, né, em programas, etc., que vão reproduzir com combinações diferenciadas aquilo que é um produto humano, essencialmente humano. Né? Só haverá inteligência artificial quando essa produção armazenada, né, for capaz de engendrar algo de novo por si própria, né, independente daquilo que foi alocado como informação. Então, por enquanto, não tem inteligência artificial nenhuma, tem uma reprodução, um infinito de uma produção humana, né, de uma inteligência humana, sem cair no humanismo tradicional nem na ideia de natureza absoluta. Né? Então, a linearidade, a linearização, né, da escrita, do modo de escrita e a reprodução disso no livro, né, foi um padrão cada vez mais que se impôs. O Raul falava, né, da diferença do livro medieval, em que toda a marginália fazia parte do livro. Os comentários, né, as notas de pé de página, tudo era uma composição multivocal, né, a múltiplas vozes. A própria leitura em voz alta, né, era o diferencial. Né, haverá um silenciamento progressivo da voz. Né? Bom, então, essa absolutização da linha como teleologia. Né? Ora, o que isso tem a ver com o meu trabalho? Não por acaso, o meu primeiro livro de artista chama Linha a Linha. Né? Linha a linha. O que também é um jogo de palavras com o verbo alinhar. Né? É linha a linha, substantivos, né, repetidos, ou linha a linha. Né? E uma das primeiras coisas que eu faço nesse livro é
o livro tem vários aspectos. Um desses aspectos é um poema em prosa que vai refletindo desde logo sobre o que é uma linha. Eu vou citando vários tipos de linha e, ao mesmo tempo, tem toda uma série de grafismos que vão mimetizando e também assim descentralizando a ideia de linearidade absoluta como teleologia, como um objetivo final, né? Então, no Linha a Linha, foi um livro de artista que eu mostrei rapidamente na primeira mesa, né? Eu tenho esse aspecto, né, de não só as folhas são soltas, né? O livro de artista original, as folhas são soltas, né, para serem manipuladas, né? Existe uma sensorialidade tátil que eu tento explorar nesse livro, por isso que eu fiz um facsímile do livro, para que o leitor, né, a leitora, né, a pessoa que vai visitar a exposição possa manipular o livro, possa sentir materialmente o livro, né, e, ao mesmo tempo, uma visualidade que mimetiza até certo ponto, né, as iluminuras medievais, né, em que o formato da letra, né, as figuras que estão ali não estão meramente ilustrando, né, mas há um imbricamento entre imagem e texto, né? Então, essa materialidade ela é tão tátil, né, que eu busco nesse tipo de experimento que eu faço, né? As arquigrafias, por exemplo, né? Eu falava mais cedo, né, como a série da dança implicava totalmente meu corpo, né, eu debruçado sobre uma folha, traçando grafismos, etc., né? Então, essa corporeidade, que é tanto de quem produz, no caso eu, né, que eu gostaria que se reproduzisse, que eu sempre penso a estética como um efeito. Muitas vezes há várias teorias da estética que falam abstratamente da estética como algo produzido no objeto, né? Para mim, a estética, antes de mais nada, no sentido da estésis grega, uma sensorialidade, uma sensibilidade que está alocada no trabalho, na obra, né? E que repercute ou não, porque pode não repercutir, naquele que recebe a obra, né? Então, a estética, para mim, é essa via de mão dupla, né, entre quem faz e quem recebe, que se torna também um novo, ou não, depende da resposta, um novo produtor, um novo fazedor. Eu tenho usado muito o fazedor, o hacedor do Borges, né, para deslocar a ideia de artista, escritor, etc., né? Em alguns momentos que eu reflito sobre meu trabalho, eu me declaro um fazedor, um hacedor, no sentido borgiano, né, que pode fazer aquilo que lhe interessa, mas está sempre nesse jogo entre, de algum modo, que eu chamo de arquigrafia, é esse jogo entre a escrita, que é manual e corporal, antes de mais nada, e a produção de um objeto que é feito para ser também repensado, retrabalhado, refeito e, se possível, gerar um novo objeto, uma nova obra, um novo trabalho, né? Então é isso, né? Eu acho que no Linha a Linha eu brinco com a linha para deslinearizá-la no sentido do progressivo e do teleológico de um objetivo a ser atingido. Tá? Então, não sei se eu respondi, mas foi um pouco como chegou esses comentários seus, né? Citando a Gramatologia, que é um livro fundamental na minha vida, né, de Derrida, que pôs em questão exatamente tudo isso que eu acabei de falar, né? E foi uma das referências declaradas no meu trabalho, a noção de écriture, escritura ou escrita de Derrida. Sem colocar a questão do hacedor, que me faz lembrar quando, nos anos 50, começou a ter peso o conceito de invenção, né? E são conceitos que eu acho que estão contra a ideia de criação como criação desse zero, desse nada, né? E aí seria interessante para mim que você falasse um pouco do conceito de origem. Nas antigrafias, mais que como uma noção pré-histórica, que você mesmo disse como uma noção inocêntrica, né? Parece estar mais perto da noção de origem como salto, que é uma noção de Walter Benjamin, né? Ou mesmo como fundamento, que é outra coisa que você também faz as suas palavras, como se a origem estivesse sempre aí, e não existisse nada, né? Essa ideia de criação de nada não tivesse lugar. Mesmo e o Marisa Flores, no texto dela, ela fala do programa como o primeiro sino escrito em civilizações distintas, né? E que escreve o mundo tanto quanto desenha. Então aí,
perguntas são: você pensa a arquigrafia como escritura, como escrita, como desenho, ou além de todas essas categorias? E como seria a questão da criação, da invenção e a relação com a origem? São duas perguntas, né? Entendi, perfeitamente. Então, a arquigrafia cria a questão de origem, né? Na palavra arte. Perfeito. Primeira palavra invenção. De fato, né, em vários pensadores e diversos aspectos, inclusive o próprio Derrida, a palavra invenção, ao longo, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, né, começou a deslocar a palavra criação, que é muito ligada ao romantismo, né? A criação ex nihilo, né? A criação a partir do nada. O artista, o escritor, como um criador, a partir do nada, né? Cria alguma coisa. Então, o modelo do demiurgo, né? O artista demiurgo. Né? O que se impõe no século XX é exatamente esse fazedor, né? Que inventa coisa. E a palavra invention, né? Invenção, é de algo que já está aí e que é redescoberto, de algum modo. A palavra invenção está ligada a isso, não? A uma descoberta, a uma redescoberta de algo que já está aí. Não? E a ideia de que nunca se cria nada do nada. Não? Na verdade, você sempre está recompondo algo que já existe. E o que isso tem a ver com a ideia de origem? Ora, tem a ver com uma origem não pura. Não? Aquilo que Derrida dirá, na origem está a duplicidade. Ele vai dizer mesmo a prótese de origem. Não? Na origem está o artifício, na origem está a própria invenção. Não? Então, é uma origem como salto, né, na referência a Walter Benjamin, né, mas sobretudo como duplicação, né, como duplicação. E aí tem a ver com a ideia da reprodutibilidade técnica que vai corroer a ideia de produção como uma criação pura, a partir do nada. Né? Então, o que Derrida vai dizer que as estampas são originárias. Eu acho muito bonita essa imagem. A estampa é originária. Ora, uma estampa a gente sempre pensa como uma ideia de gravura, né, como algo que está reproduzindo. Ora, se a estampa é originária, é porque não existe mais o modelo original puro, né? Mas o modelo, quando se apresenta, já se apresenta duplicado, e para ser reduplicado. Né? Então, a duplicidade está na origem. Então, a origem arquê que eu penso não é mais como o fundamento único, né? O ponto de partida originário puro, né? Mas como essa arquê imaginária que já se duplica. E aí eu estou dialogando, evidentemente, com a cultura indígena brasileira, mas não só brasileira, né? E diversas outras culturas, né? Que revitalizaram recentemente, trouxeram, não, revitalizaram não para elas próprias, mas trouxeram para a cultura brasileira e outras culturas a ideia de uma ancestralidade, no caso da Ailton Krenak, do porvir, remetendo para o futuro. Ele usa a palavra futuro, eu uso a palavra porvir. Ora, se essa ancestralidade está remetendo ao futuro, ela não é mais tradicional, ela não é mais simplesmente presa a um passado hipotético, né? Mas, pensando na própria cultura indígena, não na nossa cultura, a ancestralidade para os indígenas sempre presente. Né? Não é, a ideia de mito é muito ocidental. Né? Dizer que a cultura indígena, seja ela dos Krenak, dos Camacan, de qualquer tribo, né, originária das Américas, né, elas são mitológicas, a palavra mito é ocidental. Tanto é que há indígenas que rejeitam, eles preferem a palavra história, narrativas, né, indígenas. A ideia de mitologia, ainda mais mitologia, né, é totalmente ocidental. Né? É para remeter a algo meio que congelado. Lembra aquela coisa estruturalista, né, de recuperar os arquétipos, né, as estruturas originais, etc, etc. Tudo isso vem abaixo quando os próprios indígenas mostram que, por exemplo, os mortos estão presentes. Isso é muito derridiano. Né? Os indígenas convivem com os mortos, espectralmente. Né? Os mortos não deixam de existir. Né? Eles estão aí convivendo com a gente. Então, é isso que eu tento dialogar. Né? Eu tenho aprendido cada vez mais, né? Não com a mitologia ameríndia, né? Nem com uma certa fantasia antropológica que às vezes predomina no Brasil e em outros países, né? Mas com um pensamento indígena que é ancestral, mas não está preso a um passado, né? Porque o passado para ele está presente e está remetendo para um porvir, que é isso que eu chamo, né, a ancestralidade do porvir em relação à minha arquigrafia. E o que a literatura, foi o outro termo que você trouxe, né? A literatura, como eu tento pensá-la,
é como a gente estava discutindo momentos atrás, como escrita e como escritura, né? Como materialidade, né? A literatura como vozes, né? Como polifonia, né? Como múltiplas vozes, né? E também, claro, no sentido ocidental, né? Dos gêneros, né? Que são derivações de algo, né? Que na sua origem tinha uma potência que não era só narrativa, mas também corporal. Frequentemente, pensemos no teatro grego, né? Incorporava dança, canto, né? Elocução, né? Uma série de elementos que, ao longo do Ocidente, vai resultar a tragédia grega fixada em livros, né? Como se fosse apenas aquilo, esquecendo todo o vestuário, toda a teatralidade originária, né? E a fusão de múltiplas linguagens, né? Que a literatura, na sua origem, tinha, sobretudo a poesia, né? A poesia cantada, né? A poesia musicada, né? Tinha esse aspecto multissensorial e multiartístico. Então, a literatura que eu penso hoje não é mais a literatura apenas essa, né? Que nós consumimos através dos livros, mas que também é importante, né? Eu não quero relegá-la como algo sem relevância, muito pelo contrário, eu fui formado por essa literatura, né? Mas abri-la, né? Para essa perspectiva mais material, ou como eu chamo de imaterial, i-material, para pensar a materialidade e a imaterialidade junto. Tá? É isso. Essa materialidade, eu queria entrar no processo, vamos dizer assim, de invenção ou de fazedor, quando você está fazendo essas coisas, essas coisas essas obras, né? De filografia, como diz o Raul, né? No texto dele. E eu penso aí como recria problemas muito antigos, né? A relação da composição, aquilo que não me parece um momento que você está fazendo. Qual é a sua relação com o construtivo, com o inconsciente, com a planificação, mesmo com o capricho, ou com o acaso? Como é esse processo, né? Porque antes tinha, no século XX, tinha essa discussão aqui entre o que eram construtivos e o que estava com o inconsciente, o mais organista, né? Acho que você está além dessas questões, mas pensando na coisa concreta, né? Do você fazendo. Quando você faz, você está com um plano prévio, você vai fazendo no momento, você deixa que o acaso entre. Como estou interessado nesse processo, né? É uma pergunta excelente, né? Que tem tudo a ver com o meu modo de trabalho, né? Quem já leu alguns textos meus, seja ficcionais, poéticos ou ensaísticos, às vezes eu invento algumas palavras, né, que são instrumentos para pensar o que eu estou fazendo, né? Uma dessas palavras que eu criei, né, um quase neologismo, é o que chama de projeto, né? A palavra projeto, com um hífenzinho aí, um pró, né? Pegando literalmente a ideia do jato, né? Algo que você lança adiante, algo que você lança adiante, né? Para evitar exatamente a ideia de um projeto, né, calculado, previsto, etc. Muitas vezes eu tenho várias ideias que vão surgindo, eu anoto no computador e posso ou não executar aquilo, posso nunca fazer aquilo, mas aquilo fica anotado, né? Como algo que é um dado que eu lanço, entendeu? E quando eu resolvo, por exemplo, quando eu resolvi fazer as pinturas que você viu lá em casa, na Casa Atelier, que é outro neologismo que eu estou utilizando, as pinturas horizontais e oblíquas, né? Aquilo foi todo um projeto muito pensado no computador e que eu só pude materializar quando eu tinha uma casa que me desse espaço para fazer aquelas pinturas naquele tamanho, né? E aí eu fui fazendo, né? Aí entra o acaso. Porque tinha muita ideia ali anotada, mas que eu fui. A ideia do traço está, para mim, ligada ao acaso. O traço, né? O deixar a mão fazer, o deixar o pincel executar, não necessariamente o que está no cérebro, não aquilo que eu anotei, pensei, refleti, etc., mas aquilo que eu vou vendo e o modo como eu vou reagindo com a tela, com o papel, com a tela do computador, etc., eu acho que o acaso tem que ser um parceiro, né? E muitas vezes quem é artista sabe disso, né? Temos aqui alguns artistas, poetas, etc.,
você deve incorporar o erro. É uma coisa que eu aprendi, né? Nunca tomar o erro como algo negativo. Às vezes é o erro mesmo e você joga fora, né? Você fica irritado, né? Mas, de preferência, você incorpore o erro como um traço e que aquilo vire outra coisa, né? Que aquilo deixe de ser um incômodo para ser um instrumento a mais. Isso me ocorre muitas vezes, né? Eu posso dar um exemplo bem banal disso. Uma das arquigrafias que eu mostrei momentos atrás, na primeira sessão, é a capoeira, né, que é uma forma meio ovalar, com vários grafismos entre o indígena, o africano, etc. E no momento que eu estava fazendo aquele arqueografismo, que é uma folha bem grande de papel, né, uma gota caiu fora daquela forma ovalar, uma gotinha. Né? E aí eu tinha duas opções. Né? Ou tentar apagar aquilo que era difícil, porque a caneta sobre papel é difícil você apagar, ou botar uma coisa branca que suprimisse aquilo. Eu disse, não, vou fazer algo com essa marca. Né? Eu queria manter aquela forma, e aí eu fiz uma rubrica embaixo. Né? Incorporei aquele traço involuntário à obra, não? De maneira que você olha, está lá. Já me perguntaram, o que é isso aqui? Aí eu digo, é uma rubrica. Às vezes eu explico por que tem aquela rubrica ali, mas não estava previsto aquilo. Mas isso é um exemplo bem elementar. Isso acontece muitas e muitas vezes, sobretudo quando você está traçando ao acaso. Não? Mas escrevendo também no computador, ou num caderno qualquer, esse traço involuntário, ele precisa ser incorporado, sabe? Eu acho que é um aprendizado que eu tive, sobretudo nos últimos anos, quando eu comecei a desenhar, né? Contar com o acaso a seu favor, né? Não temê-lo, né? Não tê-lo como inimigo, né? Para evitar exatamente que tudo seja um projeto que você está amarrado. Né? O projeto é que você lança, e esse lançar pode ou não cair em algum lugar. Se não cair, não tem problema, aquilo está anotado e fica ali como uma anotação. Tá? Então, é uma pergunta fundamental. Eu lido há muitos anos com essa possibilidade do acaso. Que os dois chamavam a contribuição milionária de todos os tempos. Né? O Oswaldo Andrade falava isso. Você lembra? E aí, você está fazendo com caneta, né? Que você não pode modificar o que você faz. Isso. Sempre trabalha de caneta. Então, você não refaz. Aí você retraça. Se você não pode modificar... Para pagar. Né? Ou seja, o apagamento não existe. A caneta tem essa vantagem, que eu acho que é uma vantagem. Como você não pode apagar, não? A não ser com muita dificuldade, você pode, no máximo, passar algo por cima. Você retraça, né? Então, você incorporar nos grafismos, né, o retraço. Né? O retraço é tão importante quanto o traço. Né? E aí aquelas formas vão... Muitas vezes eu tinha na cabeça, eu quero fazer isso, mas quando o resultado pode ser completamente outro. Isso acontece na poesia, isso acontece na ficção também. Né? Você tem... Claro, há escritores, por exemplo, no campo da literatura, que tem realmente, né, sobretudo quem escreve novela policial, né? Que é uma coisa que tem um objetivo, tem metas a serem traçadas, etc. Nesse caso, eles obedecem mais, né, a esquemas, né, podem até reformular, mas tem um esquema lá básico a ser respeitado. Há um outro tipo de escrita, seja poética, seja ficcional, que se dá a liberdade de deixar acontecer. Né? E muitas vezes, Clarice Lispector dá testemunho sobre isso. Algo inesperado acontece, sobretudo na Via Crucis do Corpo, que é um livro pouco lido pela crítica. Né? Aquilo aconteceu, aquelas histórias aconteceram, ela deixou aquelas histórias acontecerem. Foi uma espécie de possessão, né? Os fantasmas baixaram e ela deixou escrever, entendeu? Eu sou mais esse escritor que deixa, a coisa vem, eu tento entendê-la, mas deixo que ela ganhe o seu corpo, né? Ela que se incorpore da maneira que ela achar melhor. Existe, quando eu contemplo as suas obras, existe como uma ordem. Existe como uma harmonia, vamos dizer assim. E não sei qual é a razão, que eu vejo uma forma. Eu pensava na sequência de Fibonacci, né? Onde Fibonacci faz uma sequência que as plantas também fazem, né? Tipo um tipo de relação matemática que a natureza também tem. E aí a pergunta é que você, no seu livro Pensamento Vegetal, né?
seja, tudo o meu desejo é que as plantas falem através de mim, né? Que eu cantava a canção As Coisas Não Falam, né? Mas aí o desejo você é que fale através de você, né? E está falando o mundo vegetal, essas obras, o outro mundo também, no humano, nos animais. Você aí com medo, né? No meio de alguma coisa, né? Então eu estava pensando quem está falando através de você e qual é o desejo que você está colocando, assim como no seu livro, o Pensamento Vegetal, o desejo está nas plantas, né? As plantas, foi até uma pergunta que eu acho que a Marisa fez recentemente numa entrevista, ou não sei se foi a Marisa, foi o Alisson, né? As plantas foram para mim um grande aprendizado, e mais ainda depois que eu terminei o livro, né? E algum tempo depois, é porque eu passei na nova casa a conviver mais com plantas, né? E aí, desde o início, intuitivamente, eu sabia que havia ali, naqueles viventes, né, que chamavam de vegetais, uma linguagem própria, né, que eu desconhecia, porque eu não sou botânico, e por isso eu tive que ler muito sobre botânica para poder escrever o livro, né, mas li também muita literatura. Né. A pergunta, acho que foi agora, eu acho que foi o Alisson mesmo, Marisa pode confirmar ou não, né? O Alisson, que é um doutorando da Unicamp, está fazendo uma tese sobre o meu trabalho, ele notou que, a partir das plantas, meu trabalho ficou mais proliferante, né? E eu diria que sim. Se é algo que eu aprendi, né, com as plantas, né, com a voz das plantas e com a fitoescrita, a escrita dos vegetais, foi a proliferar, né? Mas a proliferar de uma maneira, ao mesmo tempo, casual e calculada. Né? Elas têm essa coisa. Né? Eu estava lendo um depoimento de uma botânica recentemente, ela dizendo, olha, às vezes, para sair uma folhinha de uma planta pequena, ela está pensando o que vai fazer, entende? E é por isso, quem tem planta em casa sabe, né? Você coloca uma planta num lugar, ela não dá certo. Você muda ela um pouco, ela pega um pouco mais de luz, ela faz o que ela quer fazer, entende? Então eu aprendi isso, e elas têm uma capacidade de proliferação, né? Através de sementes, através do pólen, através de N recursos, né? É como eu digo na entrevista que eu dei na revista Terceira Margem, né? Dos viventes, quem mais escutou o crescer e multiplicável foi para mim foram as plantas, mais do que os animais, né? Que é uma capacidade incrível, né? De se deixar levar para espaços muito diferenciados da sua origem, né? E aí, mais uma vez, volta a questão da origem, né? Então, para mim foi um grande aprendizado, eu continuo aprendendo muito com as plantas, agora num corpo a corpo, por isso que incorporei também grafismos vegetais ao meu próprio trabalho, né? No que elas têm de, ao mesmo tempo, proliferação, multiplicação e organização. Né? Ou seja, elas têm, ao mesmo tempo, o desejo, né, de se arriscar, de crescer, de se transformar, etc. E, ao mesmo tempo, o cuidado, né, daquilo que é possível fazer. Então, é um jogo o tempo todo, que eu acho que é um aprendizado para o humano, entre o cálculo para sobreviver e o risco que esse cálculo implica, e aceitar esse risco. Eu acho que essa é a grande lição que eu colhi e continuo colhendo das plantas. Colher veio por acaso, né? Mas é uma metáfora bastante vegetal. Né? Então, foi fundamental. Esse livro foi fundamental na minha vida. Né? Foi o livro de ensaios que eu tive mais respostas, e continuo tendo muitas respostas no Brasil e lá fora, porque mobilizou, eu acho, um campo que agora está proliferando, né? Que é o campo da ecocrítica, o campo do pensamento vegetal mesmo, etc. Né? Mas quando eu comecei lá atrás, mais de 5 anos atrás, quase nada ainda tinha sido publicado, sobretudo no Brasil. Agora já é uma boa bibliografia. E também uma sensação que eu faço quando eu vejo as suas obras, nesse desenho, que vem à minha mente a dança e a poesia. Né? Uhum. E não só na aparência nem dança nem poesia. Né? Uhum. Qual é a sua percepção? Qual é o lugar da performance no artesanato que são essas epigrafias que sugerem, não existem, tanto a dança como a poesia? Né? Qual seria essa relação, vamos dizer assim, que você
parece assumir o seu corpo, né? Mas que, quando você vê a obra, a associação é quase imediata, né? Eu não posso não pensar em dança e em poesia, né? O projeto da Arquigrafias, eu acho que ele tem a complexidade, porque eu acho que nele deságua, né, tudo que eu vinha fazendo até então, de ensaio, de ficção, etc, etc, né? E aí, eu acho que as primeiras coisas que me remetem para isso que eu estou tentando fazer, que são grafismos, né? Tem a ver com grafite de rua, que é uma arte que eu admiro profundamente. Tem a ver com... lá em casa, por exemplo, quando eu era criança, tinha uma ceia de Da Vinci, é Da Vinci, não? Enorme na parede. Foi um artista que passou por minha cidade e pintou a casa inteira, decorou a casa inteira. Só que eu era bebê quando ele fez isso. Só sobrou aquela Santa Ceia enorme na sala de jantar, né? E essa é uma das referências mais fortes para mim. E eu tenho inúmeras referências, né? O Cy Twombly como artista, né? Os grafismos indígenas, referências ocidentais e não ocidentais que eu fui incorporando, né? Ao longo, mas sem saber o que eu ia fazer com isso. Na verdade, eram só referências que eu tinha, né? Mas que eu fui potencializar no momento. O grafismo mesmo, ele veio com muita força durante a pandemia. Ele já estava na minha cabeça, mas começar a praticá-lo no corpo a corpo, né? Isso que você estava colocando, né? Incorporá-lo e vencer uma certa resistência, que não foi fácil chegar a ele, né? Foi durante a pandemia. É como se aquele estado de letargia que a gente estava, aquele estado de paralisia, o modo que eu me encontrei para sobreviver foi usar essa energia, né, que estava ali represada, né, deixando a mão, o corpo, né, agirem, né, e abrir uma sensibilidade corporal que não ficasse mais apenas no livro, apenas, enfim, na história, apenas num desenho específico, né, mas que tivesse também a materialidade da tela, né, e foi assim que eu fui multiplicando, né, e eu acho que o Walter Benjamin faz uma diferença entre o que ele fala do livro, que você tem que inclinar a cabeça e para baixo, né? E as artes plásticas que tem essa visão para frente, né? Como você faz as suas obras? Você joga no chão? Você está... Uma boa pergunta. Coloca no bastidor? Como a questão da relação com a espacialidade, a verticalidade, a horizontalidade, a relação do livro e do espaço, da parede e da folha, né? Depende do que eu estou fazendo, né, do suporte, né? Quando eu estava trabalhando mais com papel, que é uma coisa que eu não quero fazer mais, por causa do fungo, né? Nos trópicos, assim, fungo, em 5 anos, o papel começa a dar mofo, né? E isso foi uma coisa... Embora eu estou incorporando o mofo ao trabalho, eu não vou tirar o mofo, não. Alguns artistas já fizeram isso, é o que eu vou fazer. Mas isso dá um certo desespero, você vê que aquela materialidade não vai durar muito, né? Então, atualmente eu trabalho, às vezes, com a tela, às vezes com objeto, não? Então, no espaço que agora tem um ateliê mesmo, né, um quarto para, né, um quarto todo meu, para poder fazer esse trabalho, se eu estiver fazendo um objeto, né, trabalhando com objeto, normalmente ele pode estar no meu colo, pode estar em cima da mesa, eu posso estar em pé, posso estar sentado, isso varia muito, né? Já a tela não, se for uma tela com chassis, ela está no cavalete. Se for uma tela sem chassis, ela vai estar em cima de uma mesa. Então tem uma variedade aí de gestos, de atitudes, que varia muito com um instrumental, se eu estou usando uma caneta, se eu estou usando um pincel, se eu estou usando o próprio dedo, né, a mão, em alguns trabalhos eu faço com a mão, etc. Ou se eu estou desenhando, como eu fazia até recentemente. Isso depende, tem uma variação realmente muito grande de gestos, não? Que são decisivos. O texto do Raul diz muito isso, né? Como o gesto ele tem ele faz parte da obra, né? Ele pode ser invisível, mas ele fez parte da obra efetivamente. Ele tem tanta importância quanto outros elementos da obra. Acho que a gente pode mudar para o público. E mais uma pergunta, né? E a pergunta do público, né? Você falou encontra a linguagem como veículo.
contra la preeminencia de un sentido sobre qualquer operação material, vamos dizer assim. Qual é se você fez uma leitura política nessa obra que você está fazendo, ou se você acha que tem uma possível leitura política? Qual é o lugar da política no que você está fazendo? Eu vou responder essa pergunta e depois a gente vai passar para o público, tá? Para que ter um diálogo também com o público, tá bom? Você é um especialista, um crítico que se debruçou sobre Hélio Oiticica, né? Você tem um livro muito importante sobre Hélio, Asa Branca do Desejo, se não me engano, né? É um livro muito bonito, recomendo. Então, eu sou muito marcado. Uma das referências minhas é realmente a Lígia, toda essa geração que se chamou de neoconcreta, né? Que é um termo também muito questionado hoje em dia, né? Em que, para mim, a produção, qualquer uma produção literária, artística, tem um dado político. Agora, alguns artistas e escritores evidenciam isso mais. No meu caso, a política mesmo é tirar da passividade, né? Criar formas enigmáticas, né? Evitar repetições apenas. É uma coisa clássica assim, na pintura, por exemplo, chega-se a um estilo e se reproduz ao infinito aquele estilo. Né? É o mais comum, acho que 80% ou mais dos artistas fazem isso. Né? E meu modelo é mais, sem comparação, né, da genialidade, que é de outra esfera, muito mais, é um Picasso e um Duchamp que fizeram 1000 coisas diferentes ao longo da vida. Isso me instiga mais a pensar do que realmente chegar a uma forma e dizer, é essa forma e agora parei e vou fazer tudo em torno disso. Eu não consigo. Eu simplesmente, ao mesmo tempo, eu vou investindo em formas diferentes, eu tenho interesses diferentes, não? E eu vou produzindo, então, formas diferentes. Agora eu vou agradecer a você e vou passar ao público também. Muito obrigado, acho que foi uma intervenção assim, super rica e a gente continua essa conversa, tá bom? Obrigadíssimo. Tá bom. Palmas para ele. Eu acho que o Fernando ali tem uma pergunta. Não, só que o Gonzalo estava falando ali Vou sair da imagem. Vou sair da imagem, mas vou escutar. Tá? Vira o computador para ele ver quem está falando. Não consegue? Não, é ali a câmera. Não. Não, ele vai ficar ouvindo. Você consegue ouvir? Senta aqui do lado dele. Acho que não precisa, não, gente. Não precisa. Não, só que que o Gonzalo estava falando essa coisa que como é que a leitura olha para baixo, né, do Benjamin, e né, essa coisa da leitura individual, isolada, né, das imagens interiores que são despertadas por aquela tipo de leitura, né, do fólio que deu no romance e tal. Enfim, e eu pensei isso, se você essa coisa do movimento, né? Porque de fato você faz o papel ali, mas que talvez você gire em volta, né? Enfim, seria já uma diferença, né? Você gira em volta. Na verdade, eu comentei mais realmente o fazer, né? Mas a leitura, sobretudo de poesia, né? E, sobretudo, se você vai a uma exposição, a um tipo de exposição, que mesmo tendo um quadro ali, pode envolver, né? Eu estava lembrando agora do Maxwell, foi uma exposição muito elogiada e com razão. Em São Paulo, Maxwell, esse artista negro, carioca, contemporâneo, muito polêmico, ele fez uma exposição, se eu não me engano, foi no Sesc da Paulista, em São Paulo, que era muito bonita, que eram estandartes, né? Pinturas grandes, como ele faz, né? Em papel pardo, né? Ele faz tudo em papel pardo, e eram dispostas como estandartes. Então você passeava entre aquelas formas, né? E as pinturas eram pessoas da Rocinha, onde ele morou, acho que nasceu lá também, né? Mas vestidas de maneira elegante, como se fosse um desfile de moda. Né? Então, a exposição era um desfile de moda, né? De negros vestidos como um desfile de moda. Mas o interessante é que você circulava entre as obras, entende? Então, a leitura de poesia também pode ser isso, pode ser um potencializador. A coisa do Barthes, né? Ler erguendo a cabeça, lembram disso, do Barthes, que está no Rumor da Língua? É uma imagem belíssima.
riquíssima. As melhores leituras para mim sempre são aquelas que eu não consigo ler, na verdade, que o texto me faz levantar a cabeça, imaginar, sonhar e no melhor dos casos, escrever alguma coisa. Chegou aí o grande Paulo. Estamos falando de poesia, acabamos de falar de poesia. Paulo Henrique chega. Bom, então é isso. A leitura também, mesmo a leitura de um livro convencional, pode gerar esse movimento corporal, né? Que é quando você está na cama lendo, pô, você não consegue dormir, você vai e liga o computador, então pega um papel e começa a anotar, etc. Esses gestos, esses movimentos, né, são de pura invenção. Tem a ver com a primeira pergunta que ele fez. Né? Isso não tem nada a ver com criação ex nihilo, isso tem a ver com invenção. É o corpo que pede a invenção. É o corpo agilizado pelo olho, pelo cérebro, né, que leva você a levantar da cama ou largar o que você está fazendo, ou até largar o livro para poder escrever. Eu aposto muito nisso. Né? Meu trabalho tem a ver com isso. Alguém mais? Uma coisa. Não, o Benjamin até fala uma coisa assim, né? Como que o texto quer provocar a interrupção da leitura, né? Sobretudo, acho que o ensaio, né? Um texto em prosa, mas pode ser para poesia também, né? Como se o sucesso do texto fosse exatamente, né? Não aquela ideia do fluido, né? Que é um prazer também da leitura, mas de provocar a interrupção da leitura, né? E uma outra coisa é, claro, a imagem, né? Essa relação da escrita e, no caso das arquigrafias, né? Que, como você falou, né? A leitura te cria muitas imagens e é como se, né, essas imagens, de certo modo, fossem esse outro tempo, né? Um tempo da imediatidade, da não mediação, do não veículo, né, do não teleológico, e a imagem tem esse tempo, né, que o Gonzalo falou da origem, né, como salto, porque acho que tem essa ideia da imediatidade, e nesse trabalho você vai direto, tem essa relação com a escrita, com o traço, mas ele é uma instância da imagem, né? Perfeito. Maria, você quer comentar alguma coisa? É curioso que eu fiz uma série de citaçõezinhas para dizer, mas que vai de encontro a algumas coisas que o Gonzalo colocou. Mas só vou dizer só porque eu acho que são umas citações. A primeira é do Futuro Ancestral, do Ailton Krenak, né, de onde você tira a ideia do título, né, o subtítulo, e que é muito bonita. Eu não sei se todo mundo já leu, acho que os que não estão... Eu recomendo, né, quem é do Brasil, comprar um livrinho pequenininho que se chama Futuro Ancestral. Tem vários livros do Ailton Krenak, não sei se vocês sabem quem é o Ailton Krenak, né? Não, vocês aí daqui eu sei, estou perguntando pro pessoal de fora. Ele é bem conhecido na América Latina, não é? E nesse texto ele tem uma imagem, falando de memória, também a memória é muito falha, mas é uma imagem muito bonita, que ele fala assim, que ele vê os meninos, né, na canoa remando, e eles vão chegar a algum lugar. E aí, de um momento lá, um deles fala, estamos chegando onde o meu avô disse que era o começo. Então, ele está falando aí de uma espécie de tempo, né? Quando você traz o Benjamin do salto, a gente está falando de outro tipo, de um tempo, né? Nesse tempo da salto, que é um tempo também do retorno. Mas que retorna diferido, retorna diferenciado. Continuando, é sempre um andar a ré, para chegar, né, ao porvir, ao futuro, né, como ele fala. Então, é muito bonito que ele diz assim, de ré, né, para trás, poderíamos dizer que, no princípio, era a folha da árvore. Né? Outras narrativas vão dizer que, no princípio, era o verbo. Outras ainda vão criar paisagens bem diversas, isso é maravilhoso. Entre tantos mundos, me sinto especialmente tocado pelas histórias que nos aproximam dos seres invisíveis aos olhos turvos de quem não consegue andar na terra com a alegria que deveríamos imprimir em cada gesto, em cada respiro. Né? E isso é muito interessante, né? De o princípio exatamente ser uma escrita da folha.
né? Não é o verbo, e o verbo define também a nossa relação, o Ocidente, a relação com a imagem, né? O verbo encarnado, principalmente. E com a forma como ele aparece, essa escrita, né? Essa é uma discussão muito grande dentro das artes ocidentais, na forma como esse verbo encarnado abriu-se a imagem, né, a esse lugar desde os debates lá em Bizâncio, né? Mas, né, só para trazer outras questões, já que você trouxe a iluminura, isso ele sempre foi contaminado, né? A gente pode pensar, por exemplo, nos livros de iluminuras da Irlanda, né? Porque eles foram influenciados por quem? Pelos celtas. Não há um texto que não seja ali um labirinto. Você não lê. Você lê, preenche o labirinto. Ele é cheio de armadilhas mágicas. Porque ele é celta, é uma cultura animista. Ele é uma cultura animista, uma cultura que a gente poderia chamar mal, né, de uma cultura ligada à natureza, né? Diferente dessa palavra das religiões monoteístas, né, que são religiões do livro, né, religiões da palavra, quase religiões do bolso, que carrega aquilo interiorizado. Então, assim, nessa cultura, o que talvez seja a coisa mais interessante talvez em relação das artes com a literatura, né, é que por mais que a imagem foi recalcada numa cultura, né, que tornou a escrita alfabética, ou seja, ela esvaziou seu sentido da imagem, ela esvazia, ela é totalmente abstrata, ela sempre se manifestou como que exigindo, né, mesmo empalidecida, ela se manifestou desde os primeiros poemas de Rhodes, desde as Linuras, desde Carmina Figurata, né, e toda essa expansão, né, da arte, da poesia concreta, né, do poema livre, do livro-poema, de todas as formas experimentais da arte, até ela sair de uma escrita que ganha o mundo além da página, né? Essa é uma discussão muito grande dentro das artes visuais, em relação, né, em diálogo com que essa separação ocidental entre literatura e artes visuais. Eu trouxe, então, uma outra citaçãozinha, que é um ditado, tá? Disse o imperador ao famoso pintor que fizesse uma pintura do Rio. O artista viajou num barco durante meses, nenhum esboço, nenhuma anotação, e ao retornar a seu ateliê, fez o rio brotar e falar em imagens. 3 coisas interessantes, né? Ele não anotou, o rio falou em imagens, ele falou e brotou em imagens, né? Estamos falando de uma escrita que não esvaziou seu sentido ideográfico, né? Não esvaziou seu sentido de imagem, né? Conversando sobre as nossas... sobre como é difícil, dentro das artes hoje, né, você depositar essa tese que faz uma expansão, não só nos formatos do texto, isso é muito curioso, né? As formas do texto, entre ficção, entre crítica, entre ensaio, né? Entre materialidade e visualidade, que se expande além do próprio objeto, né? Bem simples, a Chang, que é de quem traduziu, você conhece a Chang, né? Que é uma artista chinesa, mora aqui desde os 11 anos, a tese dela é cheia de vazios, né? Obviamente, né? Vazio não é a lacuna, não é o lugar, é de branco, não é um lugar sem sentido, ao contrário, é lugar de potência, lugar de memória, testemunho, etc. É aquilo que é o intervalo que liga as formas. E a revisora e a biblioteca mandou ela tirar todos os vazios que estavam na página. Acabou com a tese. Não. Eu falei, esquece, faz lá o que eles querem e deposita. A gente vai tentar criar uma outra biblioteca, que são bibliotecas que extrapolam o formato do livro, inclusive, as teses, né? Você deve trabalhar com isso também, né? Então, assim, a minha questão para o Evandro, vou trazer aqui
Ressalto, acima de tudo, que são as próprias plantas que têm algo a nos dizer com vozes escritas vegetais. É nesse sentido que se pode falar de fitoliteratura e fitoescrita. Escrita e literatura diretamente inspiradas nos rastros clorofílicos que as próprias plantas deixaram todos os dias na superfície da Terra. Essa ideia, né, essa ideia de uma escrita, de um ventrículo, você já respondeu, né? Não, você já perguntou, você já respondeu. Mas que é uma... bom, eu não tenho muitas perguntas para você, não. Acho que você já respondeu tudo. Não, mas acho que as citações que você fez, eu acho que tem duas coisas que eu posso comentar. Você comentar mesmo. Não, mas se quiser fazer uma pergunta, mais uma pergunta, pode. Você já sabe qual é a pergunta. Ah, tá. Bom, é porque a gente conversa demais. Quando a gente conversa demais, Bom, é o seguinte, enquanto ela estava lendo o Ailton, eu lembrei que essa frase, que é bíblica, né, no princípio era o verbo, já foi glosada de diversas maneiras. Uma das maneiras mais clássicas e mais interessantes é do Fausto, de Goethe, né, que no princípio era a ação, né, é dito, no princípio era a ação. E isso repercute muito, né, ao invés do verbo, do logos, né, que é o termo utilizado, o termo grego utilizado no texto grego dos evangelhos, no princípio era ação. E aí, no princípio, era imagem. Né? Então, esse deslocamento. E eu acho assim, que as coisas que você foi falando, né, o que o Fernando já tinha dito sobre a imagem visual, que tem realmente muito a ver com as artes visuais, né? Quer dizer, a leitura, né, produzindo essa imagem, o texto que deveria ser apenas significado, ele produz imagens, né? Mesmo quando não é necessariamente poético, literário, ele produz imagens. Né? Então, independente da letra, que não seria um desenho já padronizado, né? Um desenho que não quer mais ser desenho, quer ser apenas, né, algo fixo, né, para transmitir um conteúdo, mesmo esse desenho padrão pode gerar imagens. Né? E aí lembrar que não só as imagens visuais, mas a sonoridade também. Né? Na poesia, o Paulo trabalha muito isso, ele trabalha isso teoricamente como poeta, né? Já vi vários testemunhos dele, recentemente na Biblioteca Nacional, como, para alguns poetas, essa materialidade sonora do poema é fundamental. Para mim, a prosa também, tá? Assim, quando eu trabalho a prosa, eu estou realmente brincando, né, com o texto, não só com as metáforas, etc., mas, na medida do possível, também com um vocabulário que não seja apenas transmissão de conhecimento, né, mas que visualmente, sonoramente, me dê algo a mais que essa materialidade, né, da imagem. Né? Então, você trazer, né, o discurso do Ailton, que realmente ele e o Davi Copenau, hoje em dia, já ultrapassaram as fronteiras do Brasil, né? Já são referências fora do país, né? Sobretudo o Copenau, que foi traduzido, etc, etc. Né? Então, são essas outras vivências culturais que me interessam. Tá? Eu aprendo com eles, lendo, né? Para quebrar realmente esse padrão ocidental, né, da escrita como mera comunicação de um significado. Né? Isso que a poesia faz, né, porque sem isso a poesia realmente é quase nada, né, se não tiver esses jogos, né, que não são meros brincadeirinhas, né, mas são jogos com consequência, digamos assim. Né? Eu também amo na prosa. Né? É uma coisa que eu não abro mão, que não seja só uma imaginação conceitual, intelectual, narrativa, mas que seja também uma imaginação imagética, seja do ponto de vista do som, seja do ponto de vista da imagem, até tátil, na medida do possível. Eu estava lembrando que uma das referências que é minha, uma referência forte naquilo que eu faço, que é o Leon Ferrari. Né? Eu vi uma exposição dele na Pinacoteca de São Paulo, há uns 15 anos atrás, e o catálogo que eu comprei, o catálogo é incrível, o artista é incrível, eu não conhecia, Leon Ferrari, um artista importante, morou no Brasil, argentino. Na capa tem um texto em braille, né? E aí, mesmo que não entende, manusear aquele catálogo, o lado tátil é fundamental do catálogo. Tá? Outros artistas fizeram isso. Agora, recentemente, o Alex Hamburger, que é um amigo nosso, fez o Tatilograma, mas ainda não vi o livro dele, ainda não recebi, porque eu não pude ir ao lançamento. Mas, em suma, são esses experimentos que me interessam, tá? Profundamente. Eu leio literatura convencional também, que não tem nada a ver com isso, me interessa, eu não sou uma pessoa fechada
a um certo tipo de experimento e aprendo muito com outro tipo de literatura, mas eu gosto muito dessa literatura e dessa arte que se imbricam, né? Seja do ponto de vista sonoro, seja do ponto de vista imagético, tátil, né? E até olfativo, né? Porque também o olfato tem sido hoje utilizado por alguns artistas. Literatos eu não lembro nenhum, mas artistas plásticos sim. Eu já, inclusive, em São Paulo, na Casa do Japão, eu já vi, já, não sei como é que eu vou dizer, já aspirei uma arte olfativa, né? Com perfumes diferenciados, etc. Oi? Augusto Redondo tem um poema em braille, também muito bonito. Né? Que outro tem. Se chama Anticeu. Sim. Um poema em braille. Uhum. Uma mistura de braille e linguagem. Perfeito. Fantástico, né? Então, tá, acho que está de bom tamanho, né, para a gente passar a parte mais divertida, que é um pequeno coquetel, e a assinatura. A não sei que alguém tenha alguma pergunta, que não queira se calar para sempre, ainda temos. Faz o comentário. Bom. Não, que vocês estavam falando nessa coisa do o princípio era o verbo e tal. E não, mas que tem o texto do Agamben, né, a ideia de linguagem, e que é bem interessante que ele faz, pelo menos me fez pensar, né, essa coisa de no princípio era o verbo, que significa porque não tinha nada antes. Quer dizer, no princípio era o verbo porque, quer dizer, não tinha nada antes do verbo. Não tinha nada antes. Quer dizer, é menos no sentido de que o verbo é um fundamento. É menos nesse sentido, que é mais no sentido de que não há um arque, não há um princípio, não há um fundamento, não há o nome do nome. Né? E por isso, né, no princípio era o verbo porque não tinha nada antes dele. E é mais nesse sentido da não arque, né? E ele até coloca a questão da ideia, como a ideia, porque ao mesmo tempo apresenta a própria linguagem, mas não, né, pode falar das coisas, né? E não sei, me ocorreu isso. Não, essa questão aí a gente poderia desdobrar ao infinito. Na própria cosmologia, na astronomia atual, há uma grande discussão, e isso está encenado na Hora da Estrela, em Clarice. Né? Ela ensina isso muito bem do ponto de vista linguístico. Né? Deslocar o logos é fundamental, porque linguagem não é só logos, né? É uma das formas de linguagem. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. E realmente, na própria astronomia, uma das grandes questões é se o Big Bang realmente é a partir daquilo que existia minúsculo que se proliferou, ou se algo existia antes. Então não tem resposta científica para o antes, não? E quando eu retomo essa arque grega, ou essa arque grega, é rasurada, é no sentido mesmo heidiano, rasurado. Não como um fundamento, mas é uma arque sem fundamento. É uma arque sem fundamento. Né? Para problematizar a ideia de um antes e de um depois. Né? Problematizar e deixar aí a imaginação científica. Há teorias realmente sofisticadas tentando provar que o começo de tudo é o Big Bang. E há teorias sofisticadas tentando provar que sempre existiu algo antes, né? Não existe um antes do antes, né? Sempre haverá uma anterioridade. E outras mais sofisticadas ainda que acham que existe um multiverso, que esse é apenas um dos universos possíveis e que há outros universos a que não temos ainda acesso. Então é uma questão fundamental que nem a própria ciência, acho que nunca há resposta para isso, mas está na pauta dos cientistas pensar isso. Não é só o Big Bang que é hoje a teoria hegemônica. Existem outras teorias concorrentes. Mas vamos parar por aqui, senão pelo adiantado da hora. Marisa, a palavra final é sua. Não, então vamos encerrar. Então. Vou encerrar então com outro poeminha chinês. Pode ser? Com sua palavra. Não, qual é a minha palavra? Não, é que eu estou apaixonado pelos chineses. Então tá. Eu printei, só um instantinho. Isso é para vocês quando falam do erro. Tá? Isso também é uma discussão enorme. Mas essa é tão bonitinha. Eu vou deixar essas alusões, né, dos chineses, porque eles não fecham sentido, nunca. Né?
Todos os dias, numa casinha, uma velhinha se sentava em frente à janela e colocava 2 tigelas sobre a mesa. Enchia uma com grãos de arroz e a outra deixava vazia. Como seu exercício era diário, a velhinha entoava um mantra. E um grão de arroz pulava sozinho para outra tigela, para a tigela vazia. E assim sucessivamente, ela ia repetindo o mesmo mantra até que todos os grãos de arroz pulassem de uma tigela sozinha para outra. Um belo dia, um monge de passagem a escutou recitando o mantra. Logo percebeu que havia um erro em uma palavra do mantra e ele lhe ensinou a forma correta de recitar. A velhinha agradeceu, aprendeu e passou a recitar o mantra corretamente. Mas desde então, os grãos de arroz nunca mais pularam de uma tigela para outra. Essa é para você. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Gonçalo. Continuamos essa conversa num outro momento. Obrigado mesmo. E obrigado a todos os colegas presentes. E tchau, tchau. Vamos lá, gente. Vamos para a parte mais divertida.